Opa, chegando aí. Vamos lá, gente. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo, sim. Opa, Só que conectando bom. aqui. Ajeite aí, organize aí, que é pra gente. Posiciona aí o Pronto. bicho direito. Pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou Carlos Silva, apresento o programa Paiaiana Conectados todos os sábados ao meio-dia na Rádio Conectados. Você acessa radioconectados.com.br. Pode acompanhar também os nossos podcasts, estamos nas seguintes plataformas. Lá no podcast tem no Spotify, Tunnel, Deezer, Cashbox, Google Podcast e também no Apple Podcast. Você pode conferir aí todo o nosso trabalho no site exclusivo do programa, que é paiaianaconectados.com.br. Lá também estão os nossos colunistas. Hoje, 9 de julho, Revolução Constitucionalista de 1932, edição de número 106 do Em Quarentena. Já passaram por aqui 105 entrevistados, 105 personalidades importantes falando dos mais variados temas. E hoje não é diferente. Presença ilustre aqui dele que é radialista, jornalista, apresentador, Ney Vital Guedes. Obrigado pela aceitação do convite. Seja bem-vindo. Boa noite, Carlos. Boa noite a São José do Paiaiá, lá na Bahia. Exatamente. Onde estão as suas origens. E essas suas origens, a origem dos nossos amigos que acompanham neste momento a gente, é o que nos faz a união, é o que nos traz uma noite de paz para que a gente possa conversar sobre comunicação, sobre cultura, né? Exatamente. Você fala de onde nesse exato momento? Nesse momento eu estou falando de Petrolina, né, vizinho a nossa Juazeiro, na Bahia. E a alegria é de poder passar para os nossos ouvintes, tanto que nos escutem que nos assistem, é que nós estamos na margem esquerda do Rio São Francisco. Petrolina fica na margem esquerda do Rio São Francisco e Juazeiro, na Bahia, na margem direita. E o principal, este ano, depois de quase 10 anos, o Rio São Francisco, principalmente aqui a barragem de Sobradinho, na Bahia, depois de 10 anos, nos últimos anos, ela conseguiu ficar 100% da sua capacidade útil. E devido à seca que foi terrível nos anos de 2012 até 2020, e este ano, se não fosse a pandemia, o grande assunto seria exatamente o que falou Luiz Gonzaga através da música A Volta da Asa Branca, do poeta Zé Dantas. Rios cheios, muita fartura, teria sido um dos melhores São Joões, dos festejos juninos dos últimos anos. Porque você sabe, quando tem chuva, tem fartura, tem milho cheio, aí não precisa os políticos chegar na porta dos menos afortunados, porque a fartura de milho, de feijão, já daria um bom ano. Infelizmente veio a pandemia e atrapalhou um pouco esta visão futurista do ano 2020. Qual a temperatura aí nesse momento? Aí tá calor aí em Petrolina? Por incrível que pareça, nós estamos numa noite 30 graus. Eu olhei ainda há pouco, estava entre 28 a 30 graus. O dia foi numa média dessa. Muita gente está achando, por incrível que pareça, frio quando dá 25 graus. Mas é uma noite quente, uma noite quentíssima no sertão. Eu gosto quando tá 12, 11 graus, assim, aí eu adoro, viu? É bom, eu estou vendo aqui que a gente tem algumas pessoas entrando, e é bom que você diga que você está falando de São Paulo, não é isso? E Exatamente. Tem também uma das rádios, a Rádio Web Conectados, é uma das mais potentes, que mais está trazendo um trabalho de cultura. E é por isso que a gente também, Carlos Silva, tem que lhe parabenizar, viu? Imagina, eu sou apenas uma formiga, tentando levar um pouco de informação, de cultura, entendeu? Àqueles que gostam também do bom conteúdo. Eu digo sempre o seguinte, Ney,
Quando eu comecei, por exemplo, no rádio, eu não tinha nenhuma pretensão assim de entrevistar famosos. Não, eu queria levar pessoas que... Por exemplo, eu entrevistei um pedreiro cineasta, uma história de vida sensacional. Claro, você entrevista Júlio Medalha, Zé Hamilton Ribeiro, Loyola Brandão, é legal também, mas você não pode considerar a pessoa, por ser famoso, mais importante do que aquele que não é famoso, entendeu? Então, importante é você levar mesmo o conteúdo. Deixa eu dar boas-vindas para as pessoas que estão chegando aqui, ó. Isildinha diz que não gosta do inverno, acha que tem que morar no Nordeste. Eu sou um nordestino, um baiano, que adora frio, entendeu? Quem mais chegou por aqui? Herédia também chegou por aqui, abraço. Prefeito Cassinho, lá de Nova Açores, chegou por aqui. Carmo Emanuel, Pedro Filho, Dogival Pimentel, Irã. Pessoal, façam perguntas aí, Zé Geraldo, todo mundo aqui. Me diz uma coisa, Ney, você é jornalista e radialista? Primeiro você foi jornalista ou radialista? Me fala um pouco da tua história. Primeiro eu fui radialista. Inclusive o Pedro Freire, que está agora, o Pedro Freire Filho, que está nos escutando, a gente fazia no início dos anos 90, portanto já são 30 anos, a gente fez um programa pioneiro naquela região, numa rádio chamada Rádio Serrana de Araruna. Pedro Freire, o Aderaldo Luciano, que é do Rio de Janeiro, mas tem um trabalho belíssimo aí com cordel, professor, doutor hoje na área de literatura da ciência. E este foi aonde eu iniciei. Fazia faculdade, 6 da manhã a gente iniciava um programa. Agora tem um detalhe, meu amigo Carlos e amigos que nos acompanham. Para a gente fazer esse programa era no domingo, às 6 horas da manhã. Você imagina então que a gente tinha que acordar umas 3 horas da madrugada, sair no mínimo umas 3h30 para chegar em Araruna exatamente às 6 horas da manhã. Mas foi uma belíssima história. É tanto que eu costumo dizer que acima deste título de ter feito faculdade e ter feito ensino, a pós-graduação em ensino de comunicação, principalmente eu tenho, e aí eu dou louvo ao Rio São Francisco e à luz de Deus, que eu acho a luz superior, é que eu tenho uma faculdade exatamente do meio da feira. A faculdade também dos bares, de ter conhecido o povo. E aí eu devo muito ao Aderaldo e ao Pedro Freire, porque na época, eu bem mais jovem, os acompanhava nessas feiras, né? Até porque é o seguinte, eu sou paraibano da cidade de Areia e sou ali vizinho aonde nasceu Jackson do Pandeiro, o rei do ritmo. E também me trouxe a felicidade de fazer a faculdade da vida, porque a gente não, eu particularmente acredito muito nos jornalistas que sabem o poder que emana verdadeiramente da nossa literatura mais brasileira, que está na cantoria de viola, que está na música de Jacques do Pandeiro e Luiz Gonzaga, né? Se você pegar, por exemplo, aí, ó, o saudoso Ricardo Boechat não tinha formação superior. Ele não tinha nível superior, ele não era formado no jornalismo, nem nada. Ele se tornou um dos maiores. E assim, para você também exercer a profissão de jornalista, você não precisa ser formado em jornalismo. A Constituição permite. Então, acho que, claro, o estudo é importante. Ninguém está dizendo o contrário. Mas o conhecimento também da vida, o conhecimento prático, assim, é de extrema importância também, né? É o mais válido, né? O dia a dia, a gente ter o conhecimento do que representa um dia de sol, com a sua poeira, e o que representa uma comunicação com alma e com apuro técnico, aí se beira a perfeição, né? Quando é que você começa? Você se forma, quando é que você começa no mundo da comunicação? Eu comecei em 1990, exatamente, na Rádio Serrana Araruna. Em 93, eu concluo o curso em Campina Grande, na Paraíba.
E aí me surge a oportunidade. Antes eu estive aí em São Paulo, né? Devo citar essa passagem por São Paulo, que foi algo maravilhoso. Eu não esqueço nunca que no primeiro dia que eu cheguei em São Paulo e fui ali pela Rua da Aurora, né? Aham. O que é que aconteceu? Caiu uma chuva que até hoje eu me lembro. Só que o seguinte, era meio-dia, de repente escureceu tudo, né? E até então eu vivia na Paraíba, não tinha visto tantos prédios tão altos. O que é que aconteceu? Virou noite, os carros, os faróis dos carros acender, virou uma noite. E aí o meu primeiro pensamento, o mundo está se acabando e eu vim morrer em São Paulo, né? Essa passagem foi fantástica. Mas depois eu estive aí em São Paulo e desci para Santos, onde eu tenho uma irmã que mora em São Vicente. Fiz um curso de especialização na época em rádio. Você não ficou em São Paulo com medo do mundo se acabar e você aqui? Eu não fiquei por inexperiência. Ainda, acho que faz uns 15 dias, eu estive conversando, que aí você, tenho certeza que você conhece, Mano Velho e Mano Novo. Expedito Duarte fez o convite para que eu ficasse. Só que aí, imaturo, o que é que eu pensei? Se surgiu um convite aqui para trabalhar em São Paulo, imagine lá na Paraíba. E aí retornei para Paraíba. Creio que né, foi um erro que eu cometi. Eu acredito que era para eu ter ficado em São Paulo, a experiência seria completamente hoje, porque eu tenho uma compreensão na minha alma que, de vez em quando, eu faço uns voos durante as minhas horas de sono e eu me encontro exatamente em São Paulo. E muitas vezes eu tenho respostas para as escritas, para os meus textos, né? É algo muito profundo e também místico, mas é exatamente isso que aconteceu. É tanto que na última conversa que eu tive com o poeta Amazã, que naquela época também estava em São Paulo, com Mano Velho e Mano Novo, era o programa Nas Quebradas do Sertão, 4 horas da manhã. Ainda hoje, Carlos e amigos que estão aí nos assistindo, eu tenho as vinhetas do início da rádio lá. Porque é um detalhe, as rádios estão indo todas para FM, né? Nem sei se aí em São Paulo ainda tem. E tem uma questão que eu ando estudando. As qualidades andam se perdendo, porque tem que ser tudo muito mais rápido. A abertura dos programas de rádio nas Quebradas do Sertão era algo lindo, na Rádio Bandeirantes, né? E isto faz parte do avanço que a gente tem que também compreender, porque eu tenho uma felicidade de ser jornalista, mas eu também fui editor e produtor das 2 TVs aqui na nossa região. TV São Francisco do lado de Juazeiro da Bahia e TV Grande Rio do lado pernambucano. E aí eu tive a felicidade, isso assim que cheguei aqui em 1999, na região, de ser produtor do Globo Rural. E foi aí, Carlos, onde eu me senti e me sinto muito feliz. Naquela época não se falava em rede nacional da Missa do Vaqueiro aqui de Serrita, em Pernambuco, que este ano completa 50 anos. E aí, como produtor de jornalismo naquela época, a gente levou todas essas histórias para a Rede Globo e também ganhou uma dimensão nacional, né? E então você conhece, meu correr. Então você já ouviu falar de Zé Hamilton Ribeiro, né? Sim, Zé Hamilton é uma referência para o Ney Vital como jornalista, né? Para todos nós que amamos a comunicação. E como pessoa também, né? Eu o entrevistei lá na rádio, depois já encontrei com ele umas 2 vezes também. Como ser humano, o cara é incrível. Detalhe, com 85 anos, não quer parar de trabalhar não, entendeu? O cara continua trabalhando, viu? O cara não é mole, não. E você apresenta o programa Nas Asas da Asa Branca. Quanto tempo no ar já o programa? Fale um pouco dele. Olha, eu tenho um amigo chamado Zé Nobre, lá em Campina Grande.
Luiz Gonzaga partiu, o Zé da Luz, poeta paraibano, sempre diz que, para falar da morte, ele diz que fez a viagem para o sertão da eternidade. Luiz Gonzaga fez essa grande passagem no dia 2 de agosto de 1989. Portanto, são 31 anos no próximo mês, 2 de agosto. No início de março, acho que 3 de março de 1990, juntamente com Pedro Freire e Aderal Luciano, a gente iniciava o programa Suíte Nordestina. Creia que até então, no máximo, eu cheguei a passar 9 meses sem fazer programas de rádio. Zé Nobre, lá em Campina Grande, nos chama a atenção para dizer que o programa se torna um dos mais antigos da radiofonia brasileira, né? Que você sabe das dificuldades de um programa voltado para a cultura ser tão longínquo, né? E se a gente pegar o início do Suíte Nordestina, em março de 1990, com agora o programa que a gente evoluiu, né? Lógico, tinha que evoluir para programa Nas Asas da Asa Branca. Viva Luiz Gonzaga e seus amigos, nós já estamos com 5 anos. Isto, de ano em ano, sempre o programa foi apresentado. Como é que surgiu, por exemplo, o nome? Foi uma ideia tua? Porque até é um nome longo, né, para um programa de rádio também. E fale também aí que horas ele vai ao ar e em que rádio também. A gente apresenta todos os domingos, às 9 horas da manhã, na Rádio Cidade AM 870. E aí eu via você conversando com um radialista da Rádio Jovem Pan, e aí eu vi a sua paixão e o seu amor pelo mundo da comunicação radiofônica. É uma rádio hoje AM, mas que se assiste no Facebook, no Instagram, no Twitter, ou seja, é uma rádio preparada já para o futuro, né? E todos os domingos a gente está ali, né? Levando uma mensagem com a alma, com uma apuração técnica, exatamente para que não deixamos a cultura ir para outros caminhos. E quando a gente fala isso, Carlos, é porque é o seguinte, são mais de 70 anos que a música Asa Branca foi composta por Humberto Teixeira. No último dia 8 de julho, ontem, né, completou 12 anos da partida da morte de Patativa do Assaré. Patativa do Assaré, nos anos 80, 90, já era estudado na Europa, nas grandes universidades da Inglaterra. E a gente fica aqui, no nosso país, do Rio Grande do Sul ao Nordeste, esquecendo o Patativa do Assaré. Porque eu não posso perder a oportunidade desse momento de participar de um espaço tão importante para a cultura, para a gente levar ao conhecimento das nossas autoridades políticas, as nossas autoridades que lidam com a cultura neste momento, para perguntar por que nas nossas escolas não se fala de Patativa do Assaré, por que nas nossas escolas não estuda o cordel, a música brasileira. Veja que eu nunca falo música regional nordestina, porque a gente já está fazendo o programa dizendo que a nossa sanfona, dos 8 aos 120 baixos, ela é brasileira. A exemplo disso, a gente tem Renato Borghetti, lá no Rio Grande do Sul, quando chega aqui no Nordeste, vem presentear o cantor Tagino Bundim com a sanfona, com um acordeon de 8 baixos. E é por isso que a música brasileira deve estar na escola de aula. Se você pegar, por exemplo, você falou do Borghetti aí, o Borghetinho, por exemplo, já participou de um disco do Engenheiros do Havaí, que é uma banda de pop rock, com aquela sanfonazinha. Então você vê o quanto é importante e poderoso esse instrumento. Mas antes eu gostaria que você falasse do nome do programa, né, que é Nas Asas da Asa Branca. Como é que foi idealizado esse nome? Porque é um nome até grande para um programa de rádio, não é? É verdade. A gente costuma dizer o seguinte, o Ney Vital, como jornalista, né, como radialista,
A gente trouxe o dom da ousadia, né? Porque você está certíssimo. Eu já recebi convites, né, entre aspas, Ney, vamos diminuir o tamanho do programa, vamos chamar Asa Branca. Não, tem que ser nas asas da Asa Branca, exatamente porque dentro do programa eu digo, vamos pegar um voo da Asa Branca agora, vamos a São Paulo conversar com nosso amigo Carlos Silvio, vamos ao Rio Grande do Sul mostrar a grandeza, vamos ao Pará, vamos ao norte do país, que também é esquecido. É como eu te falei, eu acho que eu tive um sonho, acordei disso, o nome do programa vai ser Nas Asas da Asa Branca. E por incrível que pareça, depois eu senti a falta de dizer Viva Luiz Gonzaga. Uma vez eu coloquei um cantador de viola numa outra emissora que eu trabalhava, e aí eu fui chamado a atenção, mas vai, tu vai colocar, porque era na FM. Eu fui pioneiro em programas em frequência modulada, e aí fui chamado a atenção, a rádio aqui, aí eu senti a necessidade de botar Viva Luiz Gonzaga e seus amigos, para dizer que ele era amigo dos cantadores de viola, era amigo dos aboiadores. Aproveito mais uma vez para te parabenizar, você trouxe um ícone, um gênio, né? E aí, como disse Gilberto Gil uma vez, é muito difícil para nós, principalmente os brasileiros, ter uma definição para o que é gênio. E você teve conversando com Bully Bully, um dos maiores poetas brasileiros, né? E veja bem, uma outra oportunidade que a gente tem. Recentemente, a gente perdeu o cantador de viola Valdir Teles, que foi reconhecido recentemente patrono do repente e da cantoria de viola. Mas, veja bem, Carlos, o Valdir Teles teve que morrer para ser reconhecido, né? Que memória é esta que falta ao nosso Brasil, ao Sudeste, ao Sul, para reconhecer quem culturalmente é patrimônio da cultura vivo? Que dificuldade, né? Agora você falou até no Bully Bully. Bully Bully eu acho que é o maior representante da raiz cultural desse país. Acho que o Bully Bully. E eu ressalto aqui também, cara, a simplicidade que todos nós devemos. Eu acho que simplicidade, gentileza, não seria algo para a gente ficar elogiando, que eu acho que é obrigação. Mas, sim, eu marquei uma entrevista com o Bully Bully com tanta facilidade, assim, foi tão atencioso o tempo inteiro, o produtor dele também, que às vezes, cara, a gente entra em contato com alguns aí que não tem nem aí um terço da história que um Bully Bully tem, e olha, te deixa assim uns 15 dias lá sem responder uma mensagem, se acha estrela demais. Você acha um pouco de uma contradição, artistas, isso eu não estou falando nem de artistas do fenômeno pop, não. Estou falando de artistas da música popular, da cultura popular. Você acha uma contradição essas pessoas que se dizem representantes da cultura popular e ao mesmo tempo aparecem com esse estrelismo todo? É uma contradição, sim. Recentemente, eu estive buscando uma entrevista com o zabumbeiro de Zé Ramalho, que é Zé Gomes. Zé Gomes é sobrinho de Jacques do Pandeiro. O meu interesse era entrevistar o zabumbeiro. Mas quando eu chego no hotel, né, aquele hotel maravilhoso, tudo, aí o produtor de Zé Ramalho, olha, Zé Ramalho não vai dar entrevista a ninguém. Que bobagem esse produtor faz. Talvez o Zé Ramalho nem tenha conhecimento disto, tá bom? É a primeira vez que eu estou falando isto em público. Aí eu disse, mas amigo, companheiro, eu estou querendo entrevistar o zabumbeiro. E outra coisa, que bobagem você está fazendo? Tá aí o povo querendo fotografar Zé Ramalho. E isto é um problema que se causa muros, né? E nós não estamos aqui, culturalmente falando, para criar muros, e sim aberturas.
É por isso que eu falei, que mais importante do que ser jornalista, ter o título de radialista, pós-graduação, eu nem prefiro dizer isso. Eu prefiro dizer que a minha faculdade é no meio da feira, porque é no meio da feira que a gente encontra os saberes. Um exemplo, as nossas matas atlânticas, o nosso Rio São Francisco, ele está morrendo, ele está sendo explorado, são mais de 500 anos de exploração. E é por isto que São Francisco, eu sempre digo, o Rio São Francisco só se doa, ele só é explorado. Então, quando um grande artista tem a oportunidade de defender o meio ambiente, defender a ecologia, é muito do bem-vindo. Inclusive, eu quero mandar aqui, me permita mandar um abraço para o Cássio Lucena, é aqui de Petrolina, e ele é diretor de cultura, pessoa que tem uma sensibilidade grandíssima pela cultura de nossa gente. A importância de um encontro como este que você está promovendo, eu vejo aqui a Jacimara Almeida, que é técnica em turismo, lá no nosso estado do Piauí. Veja que oportunidade de se conversar sobre cultura, né? Exatamente. Está por aqui também Railma, Antônio Ferraz, grande Antônio Ferraz. Antônio Ferraz já foi o homem, hoje ele está de boa, sossegado, né? Está na sombra, né, Antônio Ferraz? Um baiano. Ele já foi o cara que comandava o Corpo de Bombeiros aqui em São Paulo, viu? Para você ter ideia desse cara. Chegou aqui também o pessoal do Grupo Vagão, Jacimara, Magna. E está aqui também, olha quem está por aqui, um pernambucano, Eduardo Agra, um dos maiores jogadores de basquete do Brasil, jogou nos Estados Unidos, hoje é comentarista da ESPN e é meu convidado de amanhã às 19 horas, o Eduardo Agra. Que honra. Que maravilha. No teu programa, por exemplo, claro, leva o nome aí da música de Gonzagão, contada por Gonzagão, Asa Branca. Ele não só toca a música de Luiz Gonzaga, não. Acho que é bom você falar isso para os ouvintes, né? Ele abrange a cultura popular em geral. Exatamente, por isso que o nome extenso, né? Nas Asas da Asa Branca, Viva Luiz Gonzaga e seus amigos. Que é exatamente para que eu tenha oportunidade. Um exemplo, um domingo passado, eu tive a felicidade de tocar, por exemplo, mostrar que a orquestra de São Caetano, ele tocava bar, as baquianas. Então, até música instrumental, até música de concertos, a gente toca no programa. Por quê? Eu estive certa vez no Parque Asa Branca, em Exu, no Pernambuco, fica a 270 quilômetros da região aqui, de Petrolina ao Parque Asa Branca, em Exu, onde Luiz Gonzaga nasceu. Na oportunidade, eu tenho a felicidade de ser um dos membros do Conselho de Cultura do Parque Asa Branca, do Museu Gonzagão, e eu lembro que logo no início do ano 2000, quando eu chego em Exu, e aí eu tinha quase que as chaves do parque, entrava, conversava com uma das melhores amigas, a cozinheira de Luiz Gonzaga. Ela é daquela que quando preparava uma carne de bode, um baião de dois, mas quando também preparava um chuchu, um alface, só você vendo. Não fale baião de dois numa hora dessa, não. Isso é um perigo. E aí, o que é que eu vi lá? Eu vi uns discos de Bach e de Beethoven. E aí eu perguntei, Mundica, e esses discos? Ela disse, Luiz Gonzaga escutava. Por isso a dimensão, né, musical de Luiz Gonzaga. Era um extraordinário, a gente vai viver mais 500 anos. Deixa eu mostrar aqui. Isso aqui, ó. Quem está aí do outro lado está vendo ao contrário. Mas veja bem, isso aqui faz parte do meu acervo. Eu só tirei hoje para poder mostrar a você aos amigos. Opa! É a revista O Cruzeiro, é o que representa a sua rádio, os grandes meios de comunicação
não só no Brasil, mas internacional, era o que representava a revista O Cruzeiro. Sabe que ano é essa revista que traz exatamente uma entrevista falando sobre os sertões nordestinos e sobre a vida e a obra de Luiz Gonzaga? Esta revista sou muito novo. É de 1900, essa revista é de 1952. 1952. São exatamente quase 70 anos, é uma relíquia. Você imagine que tudo que é colecionador não me deixa em paz de 4 da manhã, 3 da manhã, ligando, querendo comprar a revista. E eu digo, não tem preço. Não, sabe o que você faz? Você fala o seguinte, eu troco numa Lamborghini. É verdade. Troco numa Lamborghini, entendeu? Então, pô, que legal. Você coleciona muitos aí artigos culturais, arquivos também, discos, vinis também? Coleciono vinil. Estou tentando desapegar, mas não tem jeito. Ainda antes da pandemia, no mês de fevereiro, sempre fazendo visita, tomando um café com outros colecionadores, tá certo? Mas a minha grande paixão mesmo, além do vinil e dessas coleções, são também os livros. Aproveitar a oportunidade de mostrar aqui, este livro aqui é do Léo Rogério Pérez. É uma das últimas aquisições que eu fiz com respeito aos 8 baixos, um estudo etimológico sobre o estilo nordestino da sanfona de 8 baixos. E aí, Carlos e amigos que nos escutam, é aí onde está a minha referência. Eu amo livros e acredito que quando a gente tem uma comunicação com alma e que junta o apuro técnico, as palavras que constrói, que contribui com um mundo melhor, isto mediado pela cultura, a gente só tem a ganhar. E aí, quando a gente consegue viajar, por exemplo, um livro desse, ele só me dá a certeza dos caminhos que eu estou certo para o meu mundo jornalístico e de rádio. Além de apresentar o programa, eu acho que a gente tem que buscar um conhecimento científico. E aí, nessa entrevista aqui, a gente tem a oportunidade de mostrar que a sanfona de 8 baixos é o grande pai da sanfona de 120 baixos. E é aí onde a gente traduz toda a referência musical. Você entrevistou o maestro Júlio Medalha. Rapaz, quando eu vi a entrevista, eu fui buscar os livros dele. Que maravilha, é uma oportunidade magnífica. Vou te falar de Júlio Medalha, mas antes, eu tenho esse aqui, Lua, Estrela e Baião, de Assis Ângelo. Viva Assis Ângelo. Sensacional. E eu tenho aqui um que é uma raridade, não tem mais disponível, entendeu? A não ser eu cobro do autor que é Pra Dançar e Xaxá na Paraíba, biografia Andanças de Rosil Cavalcante, de Rômulo Nóbrega e José Batista Alves. Isso é uma raridade, cara, aqui, entendeu? Isso é uma raridade. É uma raridade. Rosil Cavalcante. E essa raridade, são várias a raridade nesse momento. O Rômulo Nóbrega é responsável por essa nossa amizade, por enquanto, virtual. Exatamente. Ele é que me disse, Ney Vital, você precisa conhecer o Carlos Silva e o trabalho que ele desenvolve através da rádio web, né? Que eu estou começando. Você lembra do meu medo de entrar aqui na live, porque este é o novo caminho que a gente anda percorrendo. Mas eu tenho que te contar um detalhe sobre esse livro, porque ele me remete exatamente à minha infância, lá na Paraíba, a cidade de Areia. E para Campina Grande era a grande capital, né? E eu lembro que o meu pai, que ainda vive lá em Areia, aos 75 anos, me levou para Campina Grande exatamente para conhecer uma rádio. Eu lembro que eu tenho nessa lembrança ele me colocando no colo para que eu pudesse ver os estúdios, que a gente chamava o famoso aquário.
Não Isso. esqueço, essa imagem eu tenho na vida. E era a Rádio Borborema, aonde Luiz Gonzaga, pela primeira vez vindo de carro, escutou através da Rádio Borborema a música Triste Partida na voz dos violeiros. E veja quanta história, né, para se contar. Você falou em Júlio Medalha aí. Cara, Júlio Medalha, além de ser o gigante que é profissionalmente, o cara já compôs para a orquestra de Filarmônica de Berlim, cara. Você tem que tirar o chapéu com um cara desse. E você também tem que tirar o chapéu com um cara desse, ele como pessoa, cara. Te contar até uma pequena história. Antes, eu entrei em contato com ele a primeira vez em novembro para fazer uma entrevista. Ele falou que estaria viajando, estaria fora do país, que eu retornasse em janeiro. Logo depois também meu pai faleceu, eu fui para a Bahia e não falei mais com ele. Quando foi no final de janeiro, eu voltei a entrar em contato com ele para a gente marcar uma data, deixamos pré-agendado. E um dia eu liguei para ele, cara, e o telefone deu caixa postal. Acho que ele tem o serviço do Avisa lá, que quando você recebe a notificação. Cara, 5 minutos depois, ele me retornou a ligação. E aí você vê a grande... Depois a gente foi... Depois que a gente terminou a entrevista na rádio, eu acabei dando carona para ele, deixei ele no local lá onde ele ia, e assim, batendo papo. Assim, o cara é sensacional, cara. O cara é E aí você termina a entrevista com um cara desse, você deixa ele, se despede e ele diz, entra em contato comigo sempre. E eu falo com ele sempre, pelo WhatsApp, sempre mando uma mensagem. Então, assim, você vê a grandeza das pessoas, entendeu? Eu acho que isso que enobrece um pouco mais. Agora, ô Ney, na tua infância, cara, você ouvia muito Luiz Gonzaga, cultura popular? Como era que era a tua infância cultural? É uma pergunta que se torna difícil. Pelo seguinte, eu não tenho eu lembro que eu lembro do meu avô, né, que já partiu, escutando muito programa de rádio, tá certo? Cantoria de viola. Mas eu sempre gostei de feira. Eu lembro que os amigos viviam chamando para ir para shopping, né? Eu não, só queria estar no meio de feira. Eu acho que foi aí onde eu vi pela primeira vez um disco. Eu lembro que quando eu adquiri pela primeira vez o CD, eu não tinha nem onde tocar o CD, né? E isso é a referência. E quando criança, eu tenho uma grande paixão, que é o futebol. Sempre gostei muito do futebol. E eu lembro que Luiz Gonzaga cantando Lá Vai Pitomba, né? Uma composição de Onildo Almeida, que é caruarense e que vive lá em Caruaru, né? E sempre tive essa paixão. Então, o rádio é que me fez gostar de cultura. É tanto que eu lembro que eu não gostava nem de escutar música em rádio. O que eu gostava mesmo era da conversa de quem estava ali, né? Uma boa conversa. Quando nós iniciamos o programa na Rádio Serrana de Araruna, eu lembro que a gente dizia o seguinte, né? Vamos agora a um intervalo musical. Aí tocava uma música, porque o que a gente fazia mesmo era conversar. E tem um detalhe, Carlos. Certa vez eu fui convidado para ir para a casa de uns amigos, né? E o pai de um amigo, depois que a gente tomou só 3 cachaçinhas com caju, viu? Só 3. Aí ele disse, você é mesmo o Ney Vital da rádio? Eu disse, sou. Eu disse, mas é porque na rádio você conversa e aqui está calado. É igual essa live. Aqui eu estou conversando porque é o momento da comunicação. Mas geralmente eu sou caladão, estou ali, mas quando o assunto é jornalismo, Luiz Gonzaga, Jacques do Pandeiro, música, aí a gente se transforma. Cara, eu acho que assim, fazer o que a gente gosta, acho que não tem dinheiro que pague. Fazer o que a gente gosta, com a oportunidade e a manutenção das nossas raízes, da nossa cultura, aí, meu amigo,
eu acho sensacional, entendeu? Por exemplo, eu sou meio parecido assim com você em algumas coisas, entendeu? Eu ouço muito pouca música em rádio. Até 11 horas da manhã, por exemplo, eu não ouço nenhum tipo de música, então o meu relógio biológico já é controlado para isso, então não ouço. Sou proibido por mim mesmo de ouvir música até 11 horas da manhã. Ouço só o noticiário. Tanto também que, por exemplo, uma entrevista, ela consegue me seduzir mais do que assistir um filme. Um bate-papo, um bom conteúdo, assim. Por isso eu acho também, talvez, que eu faça entrevista, entendeu? Eu acho que isso é importante. Olha só que alegria. Cirlândio Sampaio, estou vendo aqui, é lá de Exu, Pernambuco, Terra de Gonzaga. Olha que maravilha. E recentemente eu estava numa conversa com Allenberg Quintins, que me permita dizer que é uma pessoa que você deve entrevistar, porque é o criador da Fundação Casa Grande, lá em Nova Olinda, no Ceará. Aceito E ele dizia que uma das coisas boas que estava acontecendo, né, nesse momento de pandemia era a gente poder escutar a natureza. Eu não sei aí em São Paulo, mas aqui no Nordeste eu ando acordando pela madrugada com o canto dos bentivis, dos passarinhos. A natureza está cantando, né? E veja bem, ele dizia que a gente tem aqui no Ceará um espaço que a gente já está perdendo os sons da natureza. E, de uma certa forma dolorosa, estamos agora podendo escutar, né? Tem até uma música de Lenine, cara, que ele introduziu o canto do canário belga também. Eu acho linda. Eu esqueci o nome da música aqui, depois eu vou até ver, mas eu adoro essa música aqui. No fundo, assim, tem um som do canto, né, do canário belga. Continue, por favor. Pois é, eu sempre costumo ir na beira do Rio São Francisco. O Rio São Francisco, eu tenho encontrado ele, até porque este ano eu resolvi voltar aos bancos escolares. Eu sou aluno matriculado num curso de agroecologia. Olha só. Por isso que eu dizia a você que nessa nossa conversa a gente ia conversar um pouco sobre o valor da música, né, neste momento de terapia que todos nós precisamos. A cultura é o primeiro alimento neste momento de isolamento social. Espero que quando este momento passar, os nossos governantes, as associações, os movimentos sociais, como os nossos amigos do Movimento Sem Terra, ou a CONTAG, possa melhorar ainda mais este olhar para a cultura, porque é um grande momento. A gente vê aqui por trás da tua imagem, né, quadros, cultura. A gente vê aqui também sanfona, natureza. Eu deixo ali de propósito, cara, porque como eu sou muito feio, então para não ficar só a minha figura feia na imagem, então eu boto um quadro bonito ali atrás, entendeu? Tudo de caso pensado, entendeu? Para desviar. Sabe aquelas bandas ruins, não vou citar o nome, mas que no palco sempre tem umas duas moças com a bunda de fora, aquilo ali para desviar o foco da péssima música. Então eu coloco coisa boa aqui atrás para desviar o foco de mim, entendeu? É de caso pensado. Carlos, você quando falou aí na humildade e na falta de humildade de quem faz sucesso, me trouxe a lembrança do Dominguinhos. Eu tive a felicidade de ser amigo de Dominguinhos. E chega um momento em que a gente também é picado pela vaidade. Eu, quando recebi o título, o troféu Amizade Sincera do Festival Viva Dominguinhos, lá de Garanhuns, foi um dos momentos mais gratificantes da minha vida, porque Dominguinhos era um grande exemplo.
A gente ficava lá em Exu e Dominguinhos tocando sanfona, sentado num tamborete, né, na sua humildade, na sua simplicidade, com a mesma referência que ele teve quando recebeu de terno, né, o prêmio Shell, um dos maiores prêmios da cultura brasileira musical. É isto que nos fascina quando a gente se vê diante de um gênio como Dominguinhos, que agora no mês de julho, né, completa 7 anos da partida dele. A Anastácia, a viúva do Dominguinho, está com um trabalho novo aí, chegando aí, com um trabalho novo, a grande Anastácia. Me diz uma coisa, Ney, a gente está fazendo essa comunicação através das novas ferramentas digitais, novas ferramentas tecnológicas. Você que trabalha no rádio, você acha que essas novas ferramentas são um grande meio de reforço e de fortalecimento para a cultura popular com a intermediação aí do rádio? É sim. E eu coloco que o rádio continua sendo o primeiro colocado, a grande audiência da comunicação. E aí eu falo como um agente lá do meio da feira, da minha faculdade principal, e falo como jornalista, como pós-graduado. Eu levo esse debate para onde eu estiver. O rádio é o primeiro colocado, é a primeira referência. Não, Nevital, as pesquisas dizem que é televisão. Não, é um engano. É o rádio que, mais uma vez, logo no início dos anos 2000, dizia, a internet vai matar o rádio. Mas já diziam isso nos anos 50, né? Quando a televisão vai matar o rádio. E o rádio ressurge até com mais força. Veja que oportunidade, o exemplo, Nevital. Eu estou caminhando agora nessa coisa da tecnologia. Eu tenho uns amigos que dizem, rapaz, tu não dorme não, porque, veja bem, o meu ganha-pão é numa rede de comunicação de empresa de publicidade, portal e um blog que é a rede Geraldo Notícias, que é Geraldo José, que é um comunicador do rádio aqui da região, mais de 30 anos de rádio. Veja que o rádio se apropria da internet, de todas as plataformas digitais. E eu venho junto, aprendendo, né, apresentando programa de rádio agora, onde se assiste. Recentemente eu fiz uma entrevista com um amigo que tocava música, é advogado, faz mestrado lá nos Estados Unidos. Aí aqui nesses nossos sertões, né, onde resiste a ararinha azul, aqui em Curaçá, na Bahia, os amigos, rapaz, o rádio está mais vivo do que nunca. Então, essa sua pergunta, a gente diz, o rádio está muito mais vivo, tá certo? É como a gente diz aqui no nosso sertão, está feito baraúna, não se quebra. Você acha, por exemplo, você falou aí na audiência que alguns falam da televisão, a gente poderia, por exemplo, falar que a televisão pode até ter um número maior de telespectador, mas o rádio ele tem um número maior de telespectador qualificado, a audiência é mais qualificada, é mais seleta, assim, diria? É sim, a gente pode dizer que o rádio é mais democrático. E por isso que ele está vivo, ele está resistindo por causa disso. Quantos amigos nossos fazendo aí rádios comunitárias, né? Obviamente que também tem muita rádio comunitária que desandou, está tocando um monte de música agredindo a nossa democracia, né? Tão nova, agredindo os nossos amigos, companheiros que nesse momento estão nos assentamentos sem terra, né? Tem rádio comunitária prestando, infelizmente, esse desserviço à comunicação. Porque quem mais faz isso é a televisão. Obviamente, com uma massa muito maior de pessoas assistindo, mas é por isso que se diz, são teleguiados. E ser teleguiados
é um problema, né? Principalmente nestes momentos que a gente tem que ser resistente. O Carlos Silva tem a sua resistência, tem a sua identidade que sai lá de São José do Paiaiá, na nossa Bahia, é difícil falar, para desenvolver um trabalho na grande São Paulo. E aí eu imagino a sua resistência aí, todos os dias, de A, de B, de C, para trazer uma comunicação aonde se possa trazer um mundo melhor. Me permita aqui um abraço, eu vou fazendo uma referência aqui, Rafael Lima, está falando lá do Crato, no Ceará, pertinho da terra de Padre Cício do Juazeiro, né? Padre Cício Romão. O Rafael Lima também tem um trabalho magnífico. Ele tem um espaço chamado Gonzaguear e tá metendo bronca, viu? Ó, lá em Fortaleza, no Ceará, audiência fantástica, Carlos. Samara Moraes também tá por aqui, ó. Isso, lá de Fortaleza, no Ceará. Flávio Baião também chegou por aqui. Flávio Baião tá Juazeiro, Bahia. É um sanfoneiro maravilhoso. Se você pedir todo o repertório, escute bem, todo o repertório com os acordes de Luiz Gonzaga nas composições, o Flávio Baião faz, viu? Vou convidar ele para uma live para ele fazer isso ao vivo. Como diz ele mostrar. Como diz aquele apresentador, quem sabe faz ao vivo. E aqui no nosso sertão, a gente diz o seguinte: quando o Ney Vital diz que o jumento morreu, pode mandar queimar a cangalha, porque é verdade. Você sabe que meu único bem, antes de sair da Bahia para São Paulo, era um jumento. Eu tinha um jumento bom, eu sempre olha só. dele. Quando eu voltar na Bahia, a primeira coisa que eu vou fazer é comprar meu meio de transporte, será um jumento, entendeu? Porque você falou em tamborete, mas eu tenho tamborete aqui, rapaz. Vou mostrar um para você. Peraí, deixa eu pegar. Tem uma música de Luiz Gonzaga, viu? Tem uma música de Luiz Gonzaga que ele fala em tamborete do forró. Eu estou dizendo aqui, que tem uma música de Luiz Gonzaga que ele fala em tamborete de forró. O meu olha só. Veio da Bahia, ó. Ele é cruzado, de couro aqui, tá vendo? Ó? Que maravilha. Isso aqui é bom pelo seguinte, ó. Quando eu vou pegar ônibus, aí eu levo ele assim, ó, que não ocupa espaço, tá vendo? Ó? Coisa boa, entendeu? Ando na mochila, eu ando na mochila com ele, rapaz. Eu já imaginei o seguinte: você indo para um forró, depois de dançar um forrozinho bem bom, sentar no danado. Aí vão me chamar tamborete de forró, entendeu? Ô Ney, então fala o seguinte: teu programa aí vai ao ar, que horas, em que rádio? Venda aí seu jabá. 9 horas da manhã, 9 horas da manhã na Rádio Cidade AM 870, mas que você acompanha através do Facebook, Rádio Cidade AM 870 Oficial, que aí já nos assiste igual a televisão. É o que eu acabei de falar. É o rádio mais resistente, o rádio mais vivo, fazendo uso de todas as plataformas digitais para ficar cada vez mais forte, né? Cara, gostaria de te agradecer pelo papo, por ter disponibilizado esse tempo aí de conversar com a gente aqui. Sinto-me honrado. Muito obrigado, viu? Eu é que lhe agradeço. Agradeço a você, agradeço a todas as pessoas que neste momento tiraram um momento, né, do seu silêncio para que pudesse nos escutar. E isto só nos provoca mais uma certeza, que estamos no caminho certo, porque trabalhamos com a cultura. Quando nós estamos no jornalismo, as nossas palavras na hora de escrever tem que ter um motivo. E o motivo maior é em busca da construção de uma rádio aonde a gente possa levar arte e cultura. E aí, mesmo quando a gente está no dia a dia do nosso trabalho, o nosso pensamento maior é sempre este. E quando a gente fala das margens aqui do Rio São Francisco, aonde ao nosso redor
tem toda uma natureza pedindo para que a gente salve o Rio São Francisco, a gente só tem que lhe dizer obrigado, Carlos Silvio, pela uma oportunidade. E sempre que surgir os 5 segundos para a gente falar de cultura, é uma oportunidade. Inclusive, antes do decreto dessa pandemia, no mês de novembro, eu estava com uma palestra marcada para ir para o Instituto Memorial Mário de Andrade. Mário de Andrade que deixou uma contribuição para a nossa cultura brasileira magnífica. Mas eu acredito que a gente vai dormir e vai acordar com um mundo bem melhor, longe desse vírus, para que estas oportunidades se concretizem. Exatamente. Obrigado, viu, Ney? Sucesso aí. Eu que agradeço. Satisfação Muita enorme. paz para você. De Valeu, coração e sanfona, o nosso obrigado a você. Valeu, Um abraço. Cabra. Obrigado a todos também, gente. Grande abraço. Até a próxima.